queridos! Leitura bíblica, dia 21 de janeiro. Lembrando vocês de inscreverem-se no nosso canal Karen à Mesa com o Pai lá no YouTube. Todos os dias, 5h30 da manhã, um vídeo novo chegando com a leitura da porção diária, ok? Bom, então o nosso texto hoje, do dia 21 de janeiro, é Gênesis capítulo 22. Vamos lá? E aconteceu, depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse Deus: Toma agora teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, albardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho. Fendeu lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Então Abraão tomou a lenha do holocausto, pô-la sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão. E foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai e disse: Meu pai. E disse ele: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Então o anjo do Senhor vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, amarrou a Isaque seu filho, deitou-o sobre o altar em cima da lenha, e estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar ao seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou dos céus e disse: Abraão, Abraão! E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro atrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então Abraão tornou dos seus moços e levantaram-se e foram juntos para Berseba. E Abraão habitou em Berseba. Sucedeu depois destas coisas que anunciaram a Abraão dizendo: Eis que também Milca deu filhos a Naor teu irmão, Uz, o seu primogênito, e Buz, o seu irmão, Quemuel, pai de Arã, e Quésede, e Azo, e Pildas, e Gedilafe, e Betuel. E Betuel gerou Rebeca. Estes 8 deu Milca a Naor, irmão de Abraão. E a sua concubina, cujo nome era Reumá, lhe deu também Teba, Gaã, Taás e Maaca. Novo Testamento, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 21. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa em um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora,
Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei aí te vem, humilde, assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes e fizeram-no assentar em cima. Muitíssima gente estendia suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante como as que o seguiam, clamavam, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. E, entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido num covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos, e curou-os. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: Ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: Sim, nunca lestes? Pela boca dos pequeninos e das criancinhas de peito tiraste perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. De manhã, voltando para a cidade, teve fome, e avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas, e disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: Como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas também, se a este monte disserdes: Ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: Com que autoridade fazes isso? E quem te deu tal autoridade? Jesus, respondendo, disse-lhes: Eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então por que não o crestes? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideraram João como profeta. E respondendo a Jesus, disseram: Não sabemos. E ele disse-lhes: Nem eu vos digo com que autoridade faço isso. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo filho, falou de igual modo. E respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhes ele: O primeiro. Disse-lhes Jesus: Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho de justiça e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para crer. Ouvi ainda uma parábola. Um homem, pai de família, plantou uma vinha e circuncidou-a de um valado e construiu nela um lagar. E edificou uma torre, arrendou uns lavradores e ausentou-se para longe. Chegando o tempo dos frutos, enviou os servos aos lavradores para receber os frutos. Os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e fizeram-lhes o mesmo. Por último, enviou seu filho, dizendo: Terão respeito ao meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si:
Este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderamo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Dizem-lhe eles: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores que ao seu tempo lhes deem os frutos. Diz-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo, pelo Senhor foi feito isso e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes e fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falava deles. E pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinham por profeta. Velho Testamento, Neemias, capítulo 11. Os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, mas o resto do povo lançou sortes para tirar 1 de 10, para que habitassem na santa cidade de Jerusalém e as 9 partes nas outras cidades. O povo bendisse a todos os homens que voluntariamente se ofereceram para habitar em Jerusalém. Estes são os chefes das províncias que habitaram em Jerusalém, porém nas cidades de Judá habitou cada um na sua possessão, nas suas cidades, a saber, Israel, os sacerdotes e os levitas e os netineus e os filhos dos servos de Salomão. Habitaram, pois, em Jerusalém alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim. Dos filhos de Judá, Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Cefatias, filho de Maalalel, filho de Pérez, e Maazéias, filho de Baruque, filho de Colosé, filho de Asaías, filho de Adaías, filho de Joiaribe, filho de Zacarias, filho do Silonita. Todos os filhos de Pérez que habitaram em Jerusalém foram 462 homens valentes. E estes são os filhos de Benjamim: Salu, filho de Mesulão, filho de Joede, filho de Pedaias, filho de Colaías, filho de Maazéias, filho de Itiel, filho de Jesaías. Depois dele, Gabai e Salai, 928. Joel, filho de Zicre, superintendente sobre eles, e Judá, filho de Senua, segundo a sua cidade. Dos sacerdotes, Gedaías, filho de Joiaribe, Jaquim, Seraías, filho de Uquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, maioral da casa de Deus, e os seus irmãos que faziam a obra da casa, 822. E Adaías, filho de Jeroão, filho de Pelalias, filho de Anzi, filho de Zacarias, filho de Pazur, filho de Malquias, e os seus irmãos, cabeças dos pais, 242. E Amazai, filho de Azarel, filho de Azai, filho de Mesilemote, filho de Imer, e os irmãos deles, varões valentes, 128, superintendentes sobre eles, Zabdiel, filho de Gedolim. Dos levitas, Semaías, filho de Assube, filho de Asricão, filho de Asabias, filho de Buni, e Sebatai, e Josadabe, dos cabeças dos levitas, presidiam sobre a obra de fora da casa de Deus. E Metanias, filho de Mica, filho de Zabdi, filho de Asaf, o chefe, que era quem começava a dar graças na oração. E Baquebuquias, o segundo de seus irmãos. Depois Abda, filho de Samua, filho de Galal, filho de Jedutum. Todos os levitas na santa cidade foram 284. E os porteiros, Acube, Talmon, com os seus irmãos, os guardas das portas, 172. O resto de Israel, dos sacerdotes e levitas, esteve em todas as cidades de Judá, cada um na sua herdade. Os netineus habitaram em Ofel, e Zia e Gispa presidiam sobre os netineus. O superintendente dos levitas em Jerusalém foi Uzi, filho de Bani, filho de Asabias, filho de Matanias, filho de Mica, filho de Asaf, os cantores ao serviço da casa de Deus. Porque havia um mandado do rei acerca deles, a saber,
uma certa porção para os cantores, cada qual no seu dia. E Petaías, filho de Mesesabel, dos filhos de Zera, filho de Judá, estava à mão do rei, em todos os negócios do povo. E quanto às aldeias, com as suas terras, alguns dos filhos de Judá habitaram em Quiriate-Arba, e nos lugares da sua jurisdição, e em Dibom, e nos lugares da sua jurisdição, e em Mecabzel, nas cidades das suas aldeias, e em Jesua, e em Moálada, e em Bet-Palete, e em Azar-Sual, em Berseba, nos lugares da sua jurisdição, em Ziclag, em Mecona, e nos lugares da sua jurisdição, em Rimon e Zorá, e Jarmute, Zanoa, Adulão e nas suas cidades aldeias, em Laquis, nas suas terras, em Azeca e nos lugares de sua jurisdição. E acamparam-se desde Berseba até o vale de Imom, e os filhos de Benjamim, de Geba, habitaram em Miquimás, Aia, Betel, nos lugares da sua jurisdição, e em Anatote, em Nob, em Ananias, em Azor, em Ramá, em Gitaim, em Adide, em Zeboim, em Nabalate, em Lode, em Ono, no vale dos Artífices. E alguns dos levitas habitaram nos repartimentos de Judá e de Benjamim. Amém? Então nós temos no texto de Gênesis, um momento em que Deus pede algo muito difícil a Abraão, mas quando nós confiamos em Deus, obedecemos a sua voz, a bênção que é derramada sobre nós alcança milhares das nossas gerações. Então, uma atitude de obediência pode abençoar até 1000 gerações de toda a sua descendência. Em Mateus 21, nós vemos Jesus ensinando que obediência é uma prática, não é um discurso. O filho que disse para o pai que não queria trabalhar, mas se arrependeu e foi trabalhar, esse fez a vontade do pai. O filho que disse que ia, mas não foi, esse não fez a vontade do pai. Então, obediência não é algo da boca para fora. Obediência é uma prática do nosso coração. E Neemias parece que com todas essas genealogias quer mesmo nos convencer de que Deus sabe onde moramos, qual é o nosso nome, a nossa ascendência, de onde viemos, para onde vamos, e isso nos dá a sensação deliciosa de que o Senhor está realmente no controle de todas as coisas, e isso nos faz descansar, Então vamos orar? Pai Santo, bendito, maravilhoso, fiel, justo, Tu és o amado, e nós declaramos neste dia que confiamos no Senhor e queremos aprender a Te obedecer de todo o nosso coração, não só com a nossa boca, com o pensamento, mas com as nossas ações, que nós possamos dar fruto, em nome de Jesus. Amém. Shalom!